Cristo. Hoje, 15 de abril de 2020, quarta-feira, mais uma manhã de devocional, e eu quero compartilhar com vocês as boas notícias. Nós vamos achar um texto base e vamos estudá-lo em Isaías 61, do 1 ao 3. Antes, vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia devocional que nos concede, por essa manhã maravilhosa que o Senhor se faz presente no meio de nós. Dá-nos a graça, a sabedoria e a profundidade, Deus. Abre os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender e entender cada vez mais as boas notícias do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos compartilhar hoje com os irmãos um texto que está em Isaías 61, do 1 ao 3. Antes de iniciarmos a nossa leitura, eu queria fazer rapidamente um breve comentário sobre o profeta Isaías. Bom, o profeta Isaías, ele nasceu no ano 765 a.C. E no ano da morte do rei Uzias, ele recebeu no templo de Jerusalém a sua vocação profética. É uma pessoa muito bem educado, ele foi um aristocrata, casado, tem 2 filhos dele que são mencionados no livro dele mesmo, e ele profetizava sobre as ruínas de Jerusalém e Judá em função da infidelidade deles para com Deus. Isaías viveu numa época extremamente agitada politicamente por causa do imperialismo assírio, Ele exerceu esse ministério profético do ano 740 até o ano 701, mais ou menos, antes de Cristo. Isaías foi martirizado também, e Isaías é conhecido como o profeta messiânico, porque ele profetiza muito sobre as épocas vindouras, obviamente, e mais especificamente sobre ele anuncia a vinda de Jesus Cristo com riquezas de detalhes. Isso 700 anos antes de Jesus ter nascido. Nós vamos encontrar essas passagens também em Isaías 7:14 e Isaías 9:6. Bom, vamos ao texto. Então vamos pegar a nossa Bíblia e vamos ver o que está escrito lá em Isaías 61, de 1 ao 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão em Sião, em luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então essa é a passagem que nós acabamos de ler, e aqui a gente vai começar a fazer um estudo sobre cada passagem dessa especificamente, no sentido de trazer entendimento do que é que nós acabamos de ler. Bom, no início, Isaías fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Bom, aqui a gente precisa entender que Isaías está falando de Jesus. Quando ele diz o Espírito do Senhor está sobre mim, não é sobre Isaías, ele está falando do Espírito do Senhor que está sobre Jesus Cristo. Isso nós vamos encontrar em Mateus 3,16, onde está escrito: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito
Espírito de Deus descendo dos céus como uma pomba sobre ele, e uma voz dos céus que dizia: Este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Quem publica as boas novas não é Isaías, quem publica as boas novas é Jesus Cristo. Portanto, há de se entender que Isaías profetiza sobre Jesus Cristo e não sobre ele mesmo. Logo no início ele fala assim: e o Senhor me ungiu. Quando ele fala o Senhor me ungiu, o ser ungido significa estar revestido de autoridade. Então Jesus fala: e o Senhor me ungiu, ou seja, o Senhor me revestiu de autoridade para pregar as boas novas, as boas notícias, ou seja, para pregar o Evangelho. Então, Deus ungiu a Jesus Cristo para que ele pregasse os Evangelhos, que é a boa notícia, as boas novas, né? Este Evangelho é destinado especialmente a quem? Àqueles quebrantados, aos humildes, que reconhecem o seu próprio pecado, àqueles que são sensíveis ao chamado de Jesus e necessitam de uma mensagem de salvação, e aos que se arrependem dos seus pecados. O Evangelho é uma mensagem de libertação do cativeiro, é uma mensagem de consolação para os tristes, é poder de Deus para uma vida de santidade. Então, Deus ungiu Jesus com esse objetivo. E ungiu e o enviou. Enviou-me, ou seja, me mandou. Mandou-me curar quem? Os quebrantados de coração. Deus primeiro restaura o coração dos aflitos. Restaura o interior das pessoas, de dar uma vida emocional equilibrada. Esse é o Deus que restaura inicialmente os corações. Provérbios 15:13 diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza de coração o espírito se abate. Então, um coração acalmado, um coração feliz, a pessoa fica até mais feliz, né? Mais alegre. Agora, um coração triste, essa pessoa fica abatida. Provérbio 23:26 também diz assim: dá-me, meu filho, o teu coração. E em João 7:38 está escrito da seguinte maneira: do teu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, o coração quebrantado contrasta com o homem de coração duro, de dura servil, o arrogante, o presunçoso. Então aqui nós vemos enviou-me para curar os corações quebrantados, né? Quem tem o coração quebrantado tem acesso a essas maravilhas que o Evangelho nos proporciona. Quem tem o coração duro, que é de dura servil, arrogante, esse já não vai conseguir acessar essas maravilhas. Enviou-me ainda para proclamar o Evangelho. O proclamar aqui é declarar enfaticamente. Ele afirma: liberdade aos cativos e aos algemados. Jesus veio para nos libertar das amarras, das cadeias, das artimanhas de Satanás. Cadeias e amarras que muitas vezes carregamos ao longo dos anos, com o espírito de cativeiro. Jesus vem e nos liberta de todas essas aflições. Então, o Evangelho também tem esse objetivo, ou seja, proclamar essas boas novas para todos nós. Ele veio ainda para apregoar, não é só proclamar, ele veio proclamar, né? Veio afirmar, eu comentei aqui atrás, né? Veio afirmar, e ele veio anunciar publicamente e em alta voz. O quê? O ano aceitável do Senhor. Bom, aqui nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo. Precisamos entender que Jesus ele era judeu,
Então, portanto, como de costume, ele, num dia de sábado, entra numa sinagoga na sua cidade natal, onde ele vai para o ritual judaico de oração na sinagoga. Quando ele chega lá, entregam para ele levantou-se, entregaram para ele o livro de Isaías. Ele abre o livro e aí está escrito da seguinte maneira em Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí ele fechou o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos ficaram fitos nele, e ele lhes respondeu a seguinte pergunta. Afirma para as pessoas que estão ali olhando para ele: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Abre-se aqui então, se você pegar o Evangelho de Lucas e lê-lo do início até o capítulo 4, você vai ver que nesse ponto aqui é que abriu-se então o tempo da manifestação da graça de Deus. Porque antes do capítulo 4, o 1, 2 ou 3, fala do nascimento, fala da tentação de Jesus, fala de várias coisas. Agora, quando ele abriu o livro e fala anunciar, né, o ano aceitável do Senhor, aqui iniciou-se então a manifestação da graça de Deus. Aqui foi inaugurado o tempo da graça. Iniciou-se então o que? O ano aceitável do Senhor. Ou seja, os portões da graça foram abertos e todos os quebrantados e contritos de coração estão sendo chamados a entrar por esta porta. Esse é o dia que se chama hoje. Portanto, não resista ao Evangelho, porque ele é luz para o seu caminho e lâmpada para os seus pés. O Evangelho que te resgata das trevas e te traz para a maravilhosa luz. Esse ano aceitável do Senhor, que se chama hoje, já dura em torno de 2000 anos. Hebreus 5:3-15 diz assim: hoje, se ouvires a voz, não endureçais o vosso coração. E aí, a gente leu que Jesus fechou o livro. Mas a profecia ela não termina aqui, porque este mesmo Evangelho também promete o dia do juízo de Deus sobre todas as hostes do mal e aos sem arrependimento. Esse é um item, né, que a gente tem que fazer um estudo mais na frente. Mas percebe que Jesus iniciou a leitura do Evangelho, da profecia de Isaías. Quando ele chegou no ano aceitável do Senhor, ele deu por encerrado. Mas quando você vai lá em Isaías, ela continua, ela vai mais para frente, fala assim: o dia da vingança do Senhor, e a consolar todos os que choram. Ou seja, ele continua, e Jesus parou ali. Ou seja, na profecia de Isaías nós temos dois pontos importantes: o início do ano aceitável do Senhor e o dia do juízo de Deus. Enviou-me ainda o que? Para consolar todos os que choram. O Evangelho de Jesus nos consola dos nossos sofrimentos, do nosso choro. Apocalipse 21:4 diz assim: ele lhes enxugará todas as lágrimas. Se o teu coração está ferido, se algo te incomoda, Deus traz um tempo de paz e acalento e de conforto para a sua vida. E ainda, enviou-me para pôr sobre a cabeça dos que estão em Sião. Aí o em Sião aqui, espiritualmente, no Novo Testamento, Sião se reporta aos que estão em Cristo, a Jerusalém celestial. Hebreus 12:22 nos vai falar sobre isso, e o Apocalipse 14:1. Aos que estão em luto, ao invés de cinzas sobre a cabeça, Jesus coloca uma coroa
sobre a sua cabeça, né? Coloca uma coroa, que significa realeza, né? Esplendor, e tira da cabeça a cinza, que era o costume da época, né? Colocar cinza. Te dá um óleo de alegria ao invés de pranto, ao invés de você ficar em vez do choro, ele te dá o acalento, né? Que é o óleo de alegria. Ao invés do espírito angustiado, ele vai te dar o quê? Umas vestes de louvor. Por sobre os que estão em luto, ou seja, aqueles que têm perda, o Espírito de Jesus, do Senhor Jesus, nos consola dos que têm perda. Coroa de Jesus passa a te ensinar a superar a dificuldade todos os dias. Paulo vai nos dizer, as coisas do passado, elas ficaram no passado. Eu caminho para frente, para o alvo da soberana vocação. O ungido de Deus traz para nós um coração de glória. Faz do futuro uma nova oportunidade, porque quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele traz o óleo da alegria ao invés do pranto. O óleo da alegria aqui significa o Espírito Santo, que nos revela uma nova vida em Deus. Veste louvor ao invés do espírito angustiado, abatido, atribulado, sem esperança. Louvor e adoração a Deus tira de nós o espírito angustiado, nos traz paz e conforto nas horas incertas, de dificuldade e obscuras. Agora, para que tudo isso, né? Por que Jesus foi ungido? Por que ele apregou, né, em voz alta o Evangelho? Por que ele anuncia o Evangelho? Abriu-se o ano da graça. Para quê? Para que sejamos chamados cavalo de justiça, plantados pelo Senhor para a sua própria glória. Tudo isso Jesus nos traz para que sejamos o quê? Um cavalo de justiça, fortes, resistentes, resignados e íntegros. Para entendermos um pouquinho melhor sobre cavalo de justiça, a gente precisa entender o que é um carvalho e o que é a justiça de Deus. Bom, o carvalho é uma árvore, né? É uma árvore frondosa. Essa árvore ela tem umas características interessantes. Por quê? O carvalho é uma árvore de grande porte e é longeva. Ela dura em torno de 1000 anos. O carvalho, quanto mais sujeito a intempéries, mais arraigado a sua raiz vai para o chão e mais os seus troncos se tornam resistentes. Durante toda a sua vida, um carvalho ele produz inúmeras castanhas, né, chamadas de bolotas, em torno de 1 milhão. E essas castanhas dali é que se nascem as novas plantas. Ele é um exemplo, o carvalho, de submissão às intempéries, resistências às intempéries, de resignação. Um tonel de carvalho, muito conhecido, por que se usa muito tonéis de carvalho para envelhecimento? Porque o carvalho, ele mantém a integridade daquilo que foi depositado dentro dele e ele não se corrompe com as impurezas. Ele se mantém limpo. E o que é justiça? A justiça de Deus é a nossa habilidade de permanecer na presença de Deus sem nenhum sentimento de culpa, de medo ou de inferioridade. Como se o pecado nunca tivesse existido. Então você está na presença de Deus sem nenhum problema. Como se nunca tivesse acontecido nada de errado, porque você confia em Deus. Em linhas gerais, é fazer o que é correto do ponto de vista de Deus. Se nós formos um cavalo de justiça, seremos receptáculos das bênçãos de Deus. Então nos qualificamos para receber de Deus a sua aprovação. Concluindo, que as boas notícias do Evangelho de Jesus sejam cada vez mais vivas na nossa vida e que sejamos sempre crentes em Deus, nas suas promessas. Que as boas novas do Evangelho sejam a luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Que possamos ser sempre cavalos de justiças, plantados por Deus. Amém? Vamos orar. Deus, querido Pai,
Muito obrigado, Senhor, pela porção da Tua palavra que nós acabamos de ler, que ela tenha falado ao nosso coração, que ao ouvirmos a boa nova do Evangelho, possamos mantermos sempre firmes no Senhor e entender que o Senhor tem para nós dias melhores, dias cada vez mais tranquilos, possamos caminhar em águas mais tranquilas, mais serenas, que o Senhor possa sempre estar nos confirmando como carvalho de justiça plantados pelo próprio Senhor. Muito obrigado, Deus, por esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.